Um jogo pode ter uma ótima ideia, uma boa mecânica, bons gráficos e ainda assim ele pode parecer vazio. Por quê? Porque sem a animação, sons impactantes, clima de ambiência ou os próprios efeitos visuais, a imersão no jogo simplesmente não acontece. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses 3 pilares que transformam os jogos em experiências inesquecíveis. E a gente vai falar também sobre algumas táticas ou truques que, na verdade, são gambiarras que os desenvolvedores usam para que tudo isso funcione ao mesmo tempo. Se tu já jogou algo que parecia que o soco não tinha peso ou que a arma não tinha um som estridente de tiro, são esses efeitos e esses detalhes que ou quebram a imersão ou dão mais imersão a essa parte do processo. Ou seja, um som mal colocado ou um som não colocado pode quebrar toda essa parte da imersão da experiência que é jogar um jogo. E o mais curioso disso é que, na maioria das vezes, o jogador não sabe explicar por que isso acontece. Ele só sente ou ouve, né? E aí que a gente fala dos 3 pilares que entram nesse processo, que seria a animação, os efeitos visuais e o som. E com esses 3 pilares funcionando ao mesmo tempo, é como se fosse uma sinfonia para os olhos humanos. A gente vai falar um pouquinho sobre a animação. A animação não é só movimentar um boneco na tela, ela é inserir peso, emoção e intenção naqueles movimentos. Então o processo de animação também tem 3 princípios básicos, que seriam poses fortes, timing e espaçamento. Sabe quando tu vê o Spider-Man balançando e começa a tocar... No Spider-Man, por exemplo, não existe só uma animação de balançar a teia. São centenas de variações que mudam conforme a altura, a velocidade com que o jogador move o player e também o ângulo que ele se move. E isso só é possível porque a engine que o jogo é desenvolvida possui a feature de Blade Trees, que basicamente é uma árvore de animações que pode mudar de acordo com os dados. Seja uma float, seja um parâmetro. Então tudo isso é utilizado para fazer de forma dinâmica essas variações de animações. Um dos exemplos que são de graça, ou seja, não é a engine própria do jogo, é a própria Unity, que possui essa feature em que tu consegue configurar todas essas etapas e mesclar essas animações durante o processo de desenvolvimento. Já em The Last of Us Parte 2, a Ellie se esquiva de formas diferentes de acordo com a situação. Isso acontece graças às State Machines, que são máquinas de estados que gerenciam ações como correr, atacar, perseguir, vigiar. Então todo esse processo é gerenciado pelas State Machines. Então sem esses sistemas a Ellie pareceria congelada, mas isso faz com que o jogo pareça mais vivo. Então essa parte da animação é muito importante, a produção de máquinas de estado, vertentes e variações de animações de personagem. Isso tudo deixa o jogo mais dinâmico, mais fluido e mais completo, porque vai ter variação e vai ter de forma genérica alguma situação que vai completar o que o player está fazendo no momento que ele está jogando. E agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos visuais nesse processo de desenvolvimento e durante os jogos. Então, se a animação dá vida, os efeitos especiais dão impacto. E não é só sobre beleza, é sobre a parte de clareza e de performance visual do usuário. No League of Legends, por exemplo, cada habilidade de cada personagem tem uma assinatura única. E isso é gerado por Particle Systems. A gente pode utilizar de exemplo a Ultimate da Syndra ou até o Laser da Lux. Os Particle Systems são um método de colocar contraste e brilho calculado nesse tipo de situação. E no Overwatch, um exemplo disso também são as ultimates dos personagens, né? Que basicamente são shaders, que a gente já falou no último vídeo, que é uma mistura, na verdade, de Particle Systems com esses efeitos visuais que são feitos em softwares externos que são próprios para modelagem e criação desses shaders. Ou seja, além da parte de programação, a quantidade de partículas, eles também necessitam da equipe de arte para
fazer mesmo, criar, não só prototipar esses efeitos. Em God of War Ragnarok, por exemplo, cada golpe do machado Leviatã é uma série de partículas que tem um tempo de vida, um certo contraste, um tempo e uma curva de animação. Então tudo isso, por exemplo, no God of War, é gerenciado pelo plugin Niagara da Unreal. E para não pesar essas partículas durante a gameplay, são utilizadas algumas técnicas também que são os LODs, ou seja, conforme a câmera do jogador está perto, aumenta a qualidade. Se o jogador não está perto, ele não precisa prestar atenção em todos os detalhes. Então a qualidade gráfica diminui dinamicamente, né? A qualidade desses objetos. Isso é uma técnica utilizada em quase todos os jogos 3D e de mapa aberto, porque é bem complicado gerenciar essa quantidade de memória gráfica no computador. E esse equilíbrio entre performance e impacto é a arte dos efeitos visuais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte que eu acho que é mais perceptível e nociva desse processo ou durante as gameplays, que é o som. O design dos sons, né, o designer de som que cria esses efeitos, esses barulhos dos jogos, ele é um cara que tem que ser muito criativo. Primeiro, para representar esses sons e segundo, para fazer com que eles caibam no momento certo, na hora certa e no propósito certo. Então o som é o pilar invisível que conecta tudo. Efeito, animação e som. No Call of Duty, por exemplo, cada arma tem um som diferente porque ele é feito de uma maneira diferente com uma camada diferente. Então a gente tem disparo seco, disparo reto, a gente tem a rajada, tem a parte do eco da arma, toda essa parte, até mesmo da bala caindo no chão depois de sair do pente, é feito por um designer de som. E são camadas controladas por desde plugins até próprias ferramentas que os desenvolvedores criam para controlar essa mixagem em tempo real. Em Dark Souls, por exemplo, aquele barulho que tu bate a espada no escudo e sente que a espada é pesada e que o escudo absorveu esse dano, é um reforço de grave que tu sente no corpo todo. Em Horizon, por exemplo, o rugido das máquinas vem de um foley criativo. But whatever comes. Muitas vezes são o som de animais, sons metálicos gravados digitalmente. E isso tudo, além de gravado, é distorcido digitalmente. Então o que acontece é que tu não reconhece conscientemente esses sons, mas tu sabe que é perigoso. E tem mais alguns plugins e assets também que as engines disponibilizam para os desenvolvedores terem um pouquinho de auxílio nesse processo. Então, por exemplo, sons espaciais, se eles sabem que o inimigo está atrás da parede, já abafa dinamicamente, ou se ele está do lado direito ou do lado esquerdo. Tudo isso de posicionamento e referência de áudio tem algumas engines que já entregam essas ferramentas. E de novo citando a Unity. E isso não é só imersão, é uma informação estratégica. E em jogos competitivos, por exemplo, né, FPS, a informação do áudio às vezes chega antes do que a informação visual na tela. Ou seja, se tu ouve uma bang lá do CT, tu já sabe que o inimigo ou pode estar dando um fake ou ele está entrando no bombe. E todo esse processo de animação, som e esses efeitos especiais criam uma coisa, o clímax. Então junta tudo, o peso da animação, o impacto dos efeitos visuais e a imersão do som. Aí sim a gente tem um clímax totalmente agradável para jogar. Separados eles são bons, mas juntos faz tu sentir muito melhor a sensação dos jogos e até despertar aquela sensação de prazer durante a gameplay. E é por isso que quando tu se balança nas teias no jogando Homem-Aranha, ou quando tu ulta no LoL, ou até mesmo quando tu joga o machado do Kratos e ele volta na tua mão, não é só a mecânica do jogo, mas sim a emoção que ela transmite fazendo isso. Construída então com Blend Trees, sistema de partículas e as State Machines. E além de um leque tremendo de possibilidades e ferramentas que são utilizadas em casos específicos de jogos. Então a animação, os efeitos visuais e sonoros são o coração do jogo. E se tu é desenvolvedor, utiliza as Blend Trees para fazer as animações, os State Machines para criar essas variações e máquinas de estados para deixar o jogo mais variado nas possibilidades e também utilizar esses packs de sons e todos esses sistemas que vão completar
com certeza o teu jogo. E falando sobre ferramentas auxiliares dos jogos, a gente, como Play to Make, também criou alguns assets e deixou disponível nas stores da Unity. Então, a gente tem muita experiência com esse tipo de ferramenta, eu tenho muita experiência com o desenvolvimento desse tipo de ferramenta, então a gente criou alguns assets para deixar mais fácil a vida dos programadores. Então, se tu tiver interesse, eu vou deixar na descrição aí, dá uma olhada lá que às vezes pode te salvar de muitas horas de trabalho esse tipo de ferramenta. Então, efeitos visuais e toda essa parte de refinamento não é só firula, né? É isso que torna o código uma experiência. E se tu quiser deixar aí nos comentários, fala aí algum jogo que tem as animações muito fodas aí, que tu gostou, jogou e que até indica para alguém jogar. E se tu gostou do vídeo, tem essa série que ficou muito massa de produzir, a gente já tá quase terminando ela. Dá uma olhada lá, os episódios estão bem legais e ajudam a gente a entender um pouquinho mais sobre esse processo que é essa arte, que é o desenvolvimento de jogos. Então é isso, valeu e até a próxima!